do Senado. Então, eu já faço aqui um apelo para que os senadores tenham um pouco, né, de reflexão sobre isso, né? Imagine o ministro Flávio Dino, que já é assim como ministro, que é subordinado ao Executivo, que deve satisfação aqui no Congresso Nacional, e da forma como ele desprezou, como é que ele vai se comportar como semideus lá no Supremo Tribunal Federal. Então eu quero aqui alertar toda a população. Nós não podemos admitir que tenhamos uma pessoa que desconsidera a democracia de fato, porque no discurso, o discurso deles é de democracia, mas que na prática são ditadores, né? São pessoas que querem a miséria de todos. Essa questão do IDH no Maranhão não é só incompetência, não, é o planejamento deles. O governo comunista, eles querem isso, que todos fiquem dependendo do governo, todos vivendo na miséria, todo mundo dependendo do Bolsa Família, todo mundo tendo que pedir bênção todos os dias para o governo de plantão, né, com apoio aí desses comunistas. E é isso que nós temos que defender. Nós não podemos admitir, né, a ida do ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal da forma como está sendo orquestrado. E tudo isso combinado, né? Esse almoço, jantar aí que foi feito pelo presidente com os ministros do Supremo para negociar essas indicações, e me preocupa muito também, não o conheço, mas o fato de você ter um procurador indicado por ministro do Supremo é um absurdo, porque o que a gente tem que preservar é a independência do Ministério Público com relação ao Judiciário. Imagine uma combinação de acusação do Ministério Público combinado realmente com os ministros do Supremo. Qual é a decisão que vai acontecer? A Procuradoria-Geral da República tem que defender os interesses, o contraditório daquilo que é discutido no Supremo Tribunal Federal. E com essas indicações, com essas manipulações, com essas articulações que são feitas, me preocupa muito a nossa situação, de fato, da democracia. Então, presidente, eu espero agora que essa PEC seja votada imediatamente na Câmara. O que me preocupa já não é se vai ser ou não votado ainda este ano, porque sequer, né, as medidas provisórias estão sendo indicadas os seus membros, exatamente por essa disputa de poder também entre Câmara e Senado. A maioria das medidas provisórias, aliás, as últimas medidas provisórias, sequer foram indicados os membros, e a gente, para não deixar caducar, a gente tem votado, né, assim, carimbando aqui no Senado, e muitas delas o Executivo transformando em projeto de lei com regime de urgência, que exatamente começa lá na Câmara e termina lá na Câmara, a última palavra é deles, sendo que nós temos, né, essa tradição, e é legal, a questão da paridade Câmara-Senado. Nós somos uma casa revisora, nós não somos aqui um cartório. E também quero dizer aos ministros do Supremo, quando disseram que lá não tem covarde, que não tem medrosos, quero dizer que aqui também não. Aqui também não tem covardes e medrosos. E eu espero que aqueles senadores que foram chantageados, que receberam ameaças de julgamento de processo, que eles possam reagir e não admitir aqui, né, em função de pressão, em função de ameaças, o nome de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. É um caos para esse país, né? Imagine esse senhor que é senador, mas que não respeita o Congresso, não é, assumir uma cadeira vitalícia no Supremo Tribunal Federal. O que ele vai fazer? Se ele já não respeita hoje, como ministro, não responde aquilo que foi inclusive votado por unanimidade aqui, imagina o que é que ele vai fazer depois. Então é um alerta que eu faço aos colegas senadores, porque nós não podemos admitir isso, não é possível que a gente vá continuar aqui passivamente aceitando o que está acontecendo no Brasil. Eu vou avaliar, recebi muitos documentos, eu sempre quis, desde deputado federal, promovi várias audiências públicas com relação às urnas. Eu sou auditor e aquilo que não é auditável não é confiável. E das audiências que fiz aqui, nunca saí de uma audiência com a convicção de que eram um modelo seguro. Aliás, o próprio vídeo do ministro da Justiça, Flávio Dino, tem várias manifestações que ele fez sobre a contrário, inclusive, a isso, da situação que ele diz hoje. Então, tenho lá, estou avaliando como auditor, aquelas novas, aquelas antigas, e quando a gente compara a votação do presidente da República com o governador aliado, nas novas tem muita relação, a coisa bate muito a votação de presidente e governador. Nas antigas, e que tem lá numerados quais são,
esses votos não são coincidentes. Você tem governador e presidente da República de uma situação totalmente inversa àquilo das novas. Então não é um assunto que morreu. Nós não podemos continuar admitindo dúvidas. Nós não podemos admitir que, como disse o ministro do Supremo, diz que o Executivo foi traidor. Traiu realmente o Supremo, que ajudou no processo do ex-presidente. Ou seja, admitiu que quem colocou realmente o presidente Lula na presidência foi o Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se em função do processo ou se em função da... O que eu sei é que eles já admitiram, basta assistir às declarações, de que ficou claro para todos, pelo menos para mim, de que o Supremo Tribunal Federal interferiu diretamente na eleição do presidente Lula. Seja trazendo ele de volta, mesmo condenado em várias instâncias, ou houve manipulação para isso. Não sou eu que estou dizendo, não. Eles falaram isso. Então, a gente precisa, de fato, repensar essas questões do modelo. Não é o modelo do voto, mas nós temos que garantir à população, o que interessa é isso, garantir à população a fiscalização e a auditoria da contagem dos votos. E eu como auditor, estou estudando isso profundamente, exatamente, para que as próximas eleições a gente tenha essa transparência definida claramente. Então eu quero aqui, presidente, conclamar os colegas, nesse período agora, de fazer uma reflexão, uma retrospectiva do comportamento do ministro da Justiça, Flávio Dino, para que a gente não cometa um erro, né, de colocá-lo no Supremo Tribunal Federal. E avaliar também se é correto para o país, para a democracia, a indicação do procurador em função da indicação dos ministros do Supremo. Eu acho uma incoerência, eu acho que precisava ser uma autonomia total, apesar que ele hoje é vice do TSE, vice-procurador do TSE, que é exatamente quem participa e coordena as eleições no Brasil. E o TSE hoje, gostando ou não, ele normatiza, ele executa, ele fiscaliza e ele julga. Então, esse é o processo que nós vivemos com relação às eleições. Então, é uma semana, nós temos uma semana de muito trabalho, eu sei que vários senadores estão viajando, mas é o momento que nós temos para refletir melhor o que nós queremos para o nosso país. É isso que está aí, esse modus operandi aí, está vindo agora, de novo, a questão do financiamento do BNDES para os outros países. Nós já assistimos esse filme, a Venezuela, a Cuba, eles pagaram as dívidas? Nada, deram um calote no Brasil. E o governo quer novamente financiar a infraestrutura desses países, que nós já sabemos que não tem condição de pagar, ao invés de investir na estrutura do Brasil, nas escolas que estão caindo nos pedaços, uma escola que não tem laboratório, que não tem internet. E eu fico olhando aqui os nossos queridos alunos, né? Que país que nós queremos para esses jovens? O país que nós queremos para eles, nós temos que decidir agora, não é daqui no futuro. Então isso passa realmente pela condução, né, da nossa democracia. Então, presidente, essas eram as minhas reflexões. Espero que nós, senadores, né, possamos votar e depois colocar a cabeça no travesseiro, para que a gente não possa sair aqui votando em função de ameaças pessoais. É inadmissível um ministro ligar para algum senador, inclusive na véspera da votação, 5 minutos antes da votação, e ameaçar o senador ou a senadora. Ameaçar. Olha, teu processo está aqui, ó, vai ser votado dia tal. Você pode perder o seu mandato. É isso que aconteceu aqui nessa casa. Então eu espero que haja uma reação para que a gente não continue, não é, assistindo pacificamente o que está acontecendo. É isso, obrigado.